Examinemos primeiro o tipo de vida em que a repetição absoluta é inevitável. São, primeiro de tudo, pessoas de bit, de vida profundamente enraizada, petrificada, rotineira. Suas vidas se sucedem uma a outra com a monotonia do ponteiro do relógio, movendo-se no mostrador. Não pode haver em suas vidas nada inesperado, acidental, nenhum risco. Elas nascem e morrem na mesma casa em que seus pais e avós nasceram e morreram, e onde seus filhos e netos nascerão e morrerão. As calamidades nacionais, as guerras, os terremotos, as pragas, às vezes varrem da face da terra, de um só golpe, milhares e centenas de milhares delas. Mas fora desses acontecimentos, sua vida inteira é estritamente ordenada e organizada de acordo com um plano. Imaginemos um mercador numa velha cidade oriental, vivendo nas condições fixas da vida rotineira estabelecida, que se manteve inalterada durante séculos. Ele vende tapetes na mesma loja em que seu pai e seu avô, e provavelmente seu bisavô, vendiam. Sua vida inteira, do nascimento à morte, pode ser vista como num mapa. Num certo ano, ele se casa, em outro, ele põe seu filho mais velho na loja, em outro, ganha um processo contra seu vizinho, sempre usando os mesmos métodos óbvios. E sempre no mesmo ano, dia e hora, ele morre, sempre da mesma causa, por ter comido pilau em demasia. Não pode haver nenhum acontecimento novo na vida dessas pessoas, mas é exatamente esse caráter absoluto da repetição que cria nelas uma vaga consciência da inevitabilidade de tudo o que acontece, uma crença no destino, um fatalismo e às vezes uma estranha espécie de sabedoria e calma que se converte, em alguns casos, num tipo de desdém irônico pelas pessoas que estão inquietas, buscando algo, esforçando-se atrás de algo. Há outro tipo de pessoas da mesma categoria de repetição exata. Pertencem personagens históricos, pessoas cujas vidas estão ligadas aos grandes ciclos da vida, quer dizer, a vida de povos, nações, países, grandes conquistadores, reformadores, líderes de massas, revolucionários, reis que construíram impérios, reis que destruíram grandes impérios, os seus ou dos inimigos, todos pertencem a essa categoria. Não pode haver tampouco nenhuma mudança nas vidas dessas pessoas. Cada palavra que dizem afeta o destino das nações. E elas devem conhecer perfeitamente seus papéis. Não podem acrescentar nada delas próprias, não podem omitir nada nem modificar o sentido do que têm que dizer. Esse tipo é particularmente nítido se tomamos como exemplo os personagens históricos fracos, aqueles homens que a história apresenta como intencionalmente responsáveis pela destruição de impérios ou culturas inteiras, tais como, por exemplo, Luís XVI ou Nicolau H. Eles não fazem nem querem fazer nada, só desejam ser deixadas em paz e, no entanto, cada movimento, cada gesto, cada palavra sua, mesmo as que parecem ser pronunciadas por engano, como os famosos sonhos insensatos, têm importância e começam ou encerram um período histórico, e todas elas, sem exceção, conduzem à catástrofe final. Nenhuma palavra pode ser abandonada, e até os erros devem se repetir.
Personagens fortes, Napoleões, Césares, Gengis Khans, não são de modo nenhum diferentes dos personagens fracos. São peças do mesmo tabuleiro e não podem igualmente fazer nada, não podem dizer uma palavra própria, nem acrescentar, nem subtrair nada do que devem dizer ou fazer. Também, no caso das pessoas que constituem a multidão no palco do mundo, a repetição é inevitável. A multidão deve saber muito bem seu papel em qualquer momento específico. Nenhuma expressão do sentimento popular durante as manifestações patrióticas ou as revoluções e insurreições armadas, durante as coroações ou sublevações, seria possível se a multidão pudesse ignorar seu papel ou esquecê-lo. E esse conhecimento só é possível através da repetição constante da mesma coisa. Mas se passarmos para as vidas isoladas das pessoas que formam a multidão, veremos que, com diferentes pessoas, as tendências crescentes produzem resultados muito diferentes. As tendências crescentes podem ser de dois tipos: as que despertam a vitalidade, embora só exteriormente, e as que a enfraquecem. Tomemos o tipo em que a vitalidade enfraquece, aquele com a tendência crescente para a degenerescência. Os falidos, os bêbados, os criminosos, as prostitutas, os suicidas fazem parte dessa categoria. Com cada nova vida, eles caem cada vez mais facilmente, oferecem cada vez menos resistência. Sua força vital se enfraquece pouco a pouco. Eles se tornam autômatos vivos, sombras de si mesmos, com uma única tendência, um único desejo, que constitui sua principal paixão, seu principal vício ou sua fraqueza principal. Se sua vida está ligada à vida de outras pessoas, esse vínculo se enfraquece aos poucos e por fim desaparece completamente. Essas pessoas saem lentamente da vida. É exatamente o que acontece com os suicidas. Estão cercados por uma atmosfera de estranha fatalidade e às vezes nem mesmo vivem até o momento do suicídio, mas começam a morrer antes e finalmente cessam de nascer. Essa é a morte real, porque a morte existe do mesmo modo como o nascimento existe. As almas nascem e morrem, exatamente como os corpos. O nascimento de todas as almas é o mesmo, como acontece. Talvez seja o grande mistério da vida, mas a morte das almas pode ser diferente. A alma pode morrer num plano de ser e passar para um plano de ser mais elevado. E pode morrer completamente, reduzir-se gradualmente a nada, desaparecer, deixar de ser. Pertencem à categoria das almas mortas as pessoas conhecidas por seu destino trágico e especialmente por seu fim trágico. É a essas pessoas que se referia o preceito notável dos mistérios eleusinos, um preceito que nunca foi compreendido e interpretado corretamente. A participação nos mistérios era vedada, em primeiro lugar, aos criminosos, em segundo, aos estrangeiros, isto é, aos bárbaros, e finalmente às pessoas em cujas vidas ocorreram grandes calamidades. Esse preceito foi interpretado geralmente no sentido de que as grandes calamidades na vida das pessoas indicavam a hostilidade ou a ira dos deuses provocada por algo que elas tinham feito ou deixado de fazer. Mas na compreensão esotérica, era sem dúvida claro que as pessoas cujas vidas consistem numa série de catástrofes não podiam ser admitidas
a participação nos mistérios ou a iniciação, pelo fato de que essas catástrofes contínuas mostravam que elas estavam decaindo e não podiam ser detidas. Em contraste flagrante com o tipo decadente ou mal-sucedido, mas na verdade exatamente na mesma situação, estão as pessoas que são bem-sucedidas do ponto de vista comum, mas bem-sucedidas através da adaptação aos aspectos mais escuros ou mais sem sentido da vida. Pessoas que reúnem rapidamente fortunas enormes, milionários e multimilionários, políticos de sucesso em atividades oportunistas ou decididamente criminosas, cientistas que criam teorias falsas que se tornam moda e detêm o desenvolvimento do verdadeiro conhecimento, filântropos que defendem todas as formas de legislação proibitiva, inventores de autos explosivos e gases venenosos, aficionados do esporte de todo tipo e espécie, pugilistas profissionais, campeões mundiais, batedores de recordes, cômicos e estrelas de cinema, romancistas, poetas, músicos, pintores, atores, comercialmente bem-sucedidos, mas não tendo nenhum outro valor, fundadores de seitas e cultos loucos e coisas assim. Em cada nova vida, essas pessoas continuam a fazer o que faziam antes, gastam cada vez menos tempo no treinamento preparatório, dominam cada vez mais cedo a técnica dos seus negócios e a técnica do sucesso, atingem cada vez maior celebridade ou fama. Algumas delas se tornam crianças prodígio e revelam suas aptidões especiais desde zero. O perigo para esse tipo de pessoas bem-sucedidas é o seu sucesso. O sucesso as hipnotiza, faz com que acreditem que elas próprias são a causa do seu sucesso. Faz com que sigam a linha da menor resistência, isto é, sacrifiquem tudo ao sucesso. Por conseguinte, nada muda em suas vidas, salvo que o sucesso é alcançado sempre mais facilmente e sempre mais mecanicamente. Sem o formular, elas sentem que sua força está precisamente nessa mecanicidade e reprimem em si mesmas todos os outros desejos, interesses e inclinações. Os homens de verdadeira ciência, verdadeira arte, verdadeiro pensamento ou ação diferem daqueles principalmente porque muito raramente atingem o sucesso. Em geral, só começam a ser reconhecidos muito tempo depois do fim de sua vida terrena, e esse é um fator extraordinariamente favorável do ponto de vista da repetição de suas vidas. A decomposição interior, que quase inevitavelmente vem com o sucesso, nunca se manifesta neles, e eles começam cada nova vida se esforçando em direção à sua meta inatingível, cada vez com nova força, e às vezes começam a se lembrar de maneira assombrosamente precoce, como alguns músicos e pensadores famosos. A evolução, isto é, o crescimento ou desenvolvimento interior, não pode ser acidental nem mecânico. Os caminhos da evolução são os do Jnana Yoga, da Raja Yoga, da Karma Yoga, da Hatha Yoga e da Bhakti Yoga, ou o caminho mencionado antes no capítulo sobre a Yoga, da doutrina especial, acessível apenas a poucos. As 5 yogas e o caminho da doutrina especial são os caminhos do trabalho sobre si para as pessoas de diferentes tipos interiores, mas todos são igualmente difíceis. Todos exigem igualmente o homem inteiro. As pessoas do tipo descendente estão excluídas desde o início. Para elas, nenhuma evolução é possível, pois são incapazes de qualquer esforço prolongado e constante, ao passo que a evolução
É o resultado de um trabalho longo e persistente numa direção definida. Exatamente na mesma situação estão as pessoas do tipo bem-sucedido. As pessoas do tipo fracassado estão impedidas pelo seu fracasso, as do tipo bem-sucedido pelo seu sucesso. Para as pessoas de BYT e para os personagens históricos, a evolução só é possível através da muito difícil e velada Karma Yoga. Elas não podem fazer mudanças exteriores. E se, por um milagre, começam a se dar conta de sua situação e resolvem o enigma principal da vida, devem representar um papel, fingir que não percebem, nem compreender a nada. Além da Karma Yoga, em alguns casos, a Bhakti Yoga é possível para elas. A Karma Yoga mostra-lhes que é possível mudar internamente sem mudar externamente e que só a mudança interior é importante. Esse é um caminho extremamente difícil, quase impossível, e exige uma grande soma de ajuda de alguém que possa ajudar. Para todas as categorias de homens, a evolução está relacionada com as recordações. Falamos anteriormente da lembrança de um passado desconhecido, e ela pode ser muito diferente em qualidade e ter características muito diversas. O indivíduo que evolui se lembra, embora vagamente, de suas vidas anteriores. Mas como a evolução significa escapar da roda da quinta dimensão e penetrar na espiral da sexta dimensão, a recordação só tem importância quando tem um caráter ativo, numa certa direção definida, quando cria descontentamento com o que existe e um anseio por novos caminhos. Quero dizer com isso que, por si mesma, a reminiscência não cria evolução. Pelo contrário, ela pode ser a causa de uma escravidão ainda pior na vida, isto é, na quinta dimensão. Nesses casos, a recordação toma ou as formas da vida rotineira ou formas patológicas, ocultando-se por trás de um tipo ou outro de atitude emocional ou prática para com a vida. Às vezes, um homem começa decisivamente a pensar que sabe o que está fadado a acontecer. Se ele é do tipo bem-sucedido, atribui isso à sua sagacidade, astúcia, clareza mental e etc. Na realidade, é tudo reminiscência, embora inconsciente. Um homem percebe que já andou por essa estrada. Ele quase sabe o que estará além da próxima curva. E, naturalmente, em todos esses casos, a reminiscência produz o orgulho, a presunção e a vaidade em lugar da insatisfação. As pessoas de repetição absoluta, isto é, de vida rotineira, e também os personagens históricos, podem ter, às vezes, uma lembrança quase consciente. Esta, porém, não as desperta e só as sujeita cada vez mais às ninharias, coisas, costumes, palavras, rituais, gestos, e torna ainda mais difícil para elas se manterem afastadas de si mesmas e se contemplarem do exterior. Um homem de negócios explica essa recordação por sua experiência, sua capacidade de pensar rapidamente, de avaliar corretamente, por seu faro, instinto comercial, intuição. No caso de importantes militares, estadistas, líderes revolucionários, navegadores, que descobrem novas terras, inventores, cientistas que criam novas teorias, escritores, músicos, artistas, ela se aplica pelo talento ou gênio ou inspiração. Em algumas pessoas, a recordação evoca uma bravura insensata ou um desejo contínuo de arriscar suas vidas. Elas sentem que isso não pode acontecer com elas. Elas não podem ser mortas,
como as outras pessoas comuns. Muitos personagens históricos são assim, homens de destino. Nas pessoas do tipo descendente, também a lembrança pode ser muito vívida, mas só intensifica sua sensação do chão se desintegrando sob seus pés. Intensifica seu desespero e descontentamento que se manifestam sob a forma de ódio, despeito ou angústia impotente, em crimes ou excessos. Desse modo, a recordação por si mesma não conduz à evolução, mas a evolução, numa certa etapa, desperta a recordação. Neste caso, porém, a lembrança não é toldada por uma interpretação pessoal superior ou inferior, mas se torna cada vez mais consciente. Isso é quase tudo o que se pode dizer sobre o eterno retorno, usando o material ao alcance de todos. Resta estabelecer a relação da ideia do eterno retorno com a ideia da reencarnação, como é tratada em algumas doutrinas.